Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Amém? Eu botei o óculos para ver se estava gravando, gente. Que vocês sabem, né? Meu celular queimou, então estou com o celular provisório. Eu não estou conseguindo me ambientar ele ainda. Então, eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, tá? Eu já quero profetizar que o tempo de cantar chegou na sua vida, sabe? Porque a palavra de Deus fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Então eu profetizo o tempo de cantar na tua vida, eu profetizo o tempo de alegria na tua vida, eu profetizo o tempo de mudança na tua vida, eu profetizo o tempo de libertação dentro da sua casa, eu profetizo o tempo do haja do Senhor sobre você e a sua família, no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Quero estar te convidando para estar orando, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Senhor, repreende todo o principado, toda a potestade da região celestial acima da cabeça dessa mulher, acima da cabeça desse homem, acima da minha cabeça. No nome de Jesus, toma nossa vida nas tuas mãos, repreenda todo laço, todo embaraço, toda fúria contra a nossa casa, contra a nossa vida, tu joga por terra no nome de Jesus. Senhor, visita o nosso celeiro, a nossa despensa, a nossa conta bancária. Repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, o olho grande, o pulgão. Todo demônio, Senhor, que age contra a gente, contra a nossa vida, contra a nossa casa, venha a ser repreendido no nome de Jesus. Entra com libertação dentro da nossa casa. Senhor, se tiver alguém enfermo no nosso meio, tu já entra com Senhor, tu já entra com cura, cura da depressão, cura da opressão, cura do câncer, cura do tumor, da diabetes, da pressão alta, Senhor, aonde tiver uma enfermidade alojada no nosso corpo, venha ser repreendido no nome de Jesus. Abre porta de emprego para o teu povo, trabalha no sobrenatural. Senhor, eu te peço, Pai, que tu tire toda a pedra da incredulidade do coração dessa pessoa, toda a mente petrificada. Senhor, tu joga por terra, para quando eu estiver pregando, Senhor, a tua palavra, tu possa falar, Senhor, não só comigo, mas com o teu povo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tá? Tem o canal aqui no Instagram, no YouTube e no Kawaii. Deixa eu dar um recadinho muito importante para vocês. O meu celular queimou. Então, o que que acontece, gente? Esse celular que eu estou, ele não aguenta abaixar o Instagram. Então você pode estar achando estranho, pastora, não está entrando uma pregação no Instagram, não está entrando notificação, nada, porque eu não consegui baixar ele neste celular, tá bom? Mas em breve será sanado em nome de Jesus. Vocês contam aí, em menos de 2 semanas, eu creio, tá? Então, mas tem a página lá no Instagram, tá? Não é porque eu não tô mexendo lá agora que você não vai lá e não vai seguir. Siga lá no nome de Jesus, tá? A página do Facebook, o Facebook em dezembro derrubou a nossa página, tá? Dizendo que eu postava coisas indevidas, sendo que eu só postava pregação, tá bom? Então não temos mais a página do Facebook, mas em breve estarei abrindo uma outra página, porque eu acho que eles não vão me devolver aquela, aí eu vou estar falando para vocês, aí vocês vão lá e seguem também, no nome de Jesus, amém?
Já quero te pedir para você deixar o seu likezinho, é muito importante o seu like. Toda vez que você dá o seu likezinho, que é o seu joinha, é você falando para o YouTube que esse é um vídeo com conteúdo e ele passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Vamos lançar as redes mais longe. Amém? Então já deixa o seu like aí, já compartilha no Zap, compartilha no grupo de família, compartilha. Hoje nós vamos pregar aqui em Eclesiástico 3, tá? Que fala, tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Hoje nós vamos falar sobre todas as coisas e todas as coisas com o seu tempo determinado. Então, abra lá a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Se você lê a Bíblia comigo, ou você só escuta eu lendo. Vamos lá. Eclesiastes 3. Peraí, gente. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de dançar e tempo de tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Até aqui, em nome de Jesus. Essa palavra é uma passagem gloriosa e ela relata, nos ensina que na nossa vida há um tempo determinado para todas as coisas, né? Eu vou te dar um exemplo. Tem aquela época da nossa vida, passar para cá, porque tá estourando a luz na gente. É porque eu tô na sala, hoje eu não tô no quarto. Sabe aquele tempo na nossa vida que tá dando tudo bem para você, tudo que você vai, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Tem gente que fala assim, ai, tá tudo tão bem que eu tô até com medo. Já escutou alguém falar assim? E de repente as coisas viram e começa tudo, sabe, embaralhar. Porque havia um tempo de felicidade e agora havia um tempo de tristeza. Entendeu? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E muitas das vezes a gente não quer passar na prova do tempo, tá? Porque o tempo é uma prova. Então, às vezes, a gente não quer passar na prova do tempo. Quando a gente está no tempo da fartura, no tempo da bonança, no tempo das coisas boas, no tempo que a tua vida está indo de vento em popa, que o teu barquinho está lá flutuando, sabe, calmamente, sem tempestade, sem nada. Você está muito feliz, está alegre, está pimpona, né? Tá contente, tá dando seu testemunho, mas aí vem o tempo da tempestade, né? Aí vem a prova do tempo. Aí no tempo da tempestade você quer reclamar, no tempo da tempestade você vai ficar rixosa, rixoso, né? Ficar reclamão, reclamona. No tempo da tempestade você vai questionar Deus. No tempo da tempestade você vai perguntar, ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Ah, Senhor, por que isso? Ah, Senhor, por que aquilo? A palavra de Deus fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu lembro que ano passado, né, eu gosto de dar os meus testemunhos. Eu estava com um paciente e Deus falou assim para mim, guarda dinheiro, pega tudo, e eu ganhava um salário bom com esse paciente. Guarda tudo e não gasta, gasta somente o necessário. E eu fiquei ali, irmãos, uns 6 meses, perguntando para Deus o porquê que eu estava guardando dinheiro. Entendeu? Claro que a gente tem que sempre guardar dinheiro, entendeu? Mas eu estava guardando praticamente o meu salário todo, eu estava usando o essencial, né? Quando eu ia comprar alguma coisa, tipo, você quer ir no cinema, quer comprar alguma coisa, aí Deus falava assim pra mim, não. Aí você quer pedir uma pizza, Deus falava, não. Aí você quer não sei o que, Deus falava não. E Deus só falava assim, tipo assim, eu comprei nessa época uns tênis para me poder pregar. Aí Deus falava sim.
quando era para a obra dele, entendeu? Mas fora isso, Deus falava, não, você vai entender o porquê. Nem eu entendi. Aí eu falei, deve ser para me trocar a televisão do meu quarto. E o dinheiro lá. E eu juntando. Aí eu falei, acho que eu vou trocar minha máquina de lavar. E o dinheiro lá. E Deus falando, não, 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 não. Eu falei, ué, será que é para me sair do Brasil de novo? Porque Deus mandou eu juntar dinheiro. Eu ficava questionando por que Deus mandava eu juntar dinheiro. E eu ali juntando, juntando, juntando. Enfim, meu paciente faleceu, né? Eu descobri que eu estava doente. Precisei fazer a cirurgia, né? E precisei de dinheiro. E se eu não tivesse guardado aquele dinheiro? Então, houve tempo de guardar, entendeu? Então, Deus, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, Deus sempre vai falar com a gente o tempo. Então, vai ter o tempo da bonança. No tempo da bonança, guarde. Porque aqui eu li, é tempo de gastar e tempo de guardar, gente. Entendeu? Então, sempre no seu tempo de fartura, guarde alguma coisa para o tempo de escassez, porque nem sempre a gente vai viver o tempo de fartura. Sabe? Tem momentos que a gente vai passar por deserto. A palavra que eu li fala em tempo de rir, tem tempo de rir, mas também tem tempo de chorar. Porque quando a gente passa por deserto, a gente chora, a gente geme. Deserto, gente. É difícil passar por deserto, é difícil passar por escassez, difícil passar por problema na saúde, sabe? Eu não sei qual o deserto que você está passando. Talvez há uns meses atrás ou uns dias atrás você estava no tempo de sorrir. E agora você está passando, sabe, no tempo de chorar. Está passando no tempo da moenda, no tempo do processo, porque a palavra de Deus fala, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, nós vamos passar algumas coisas. O ano não tem 4 estações? Primavera, verão, outono e inverno. Então, e eles passam. E muitas das vezes nós vamos ser como as estações. Nós vamos viver o tempo de verão, que é o tempo que todo mundo sai, você fica até tarde na rua, um tempo de sorriso, um tempo de alegria, né? O tempo da primavera, que tem as flores e tudo fica tão lindo, e às vezes tua vida tá toda colorida, tudo lindo, mas também tem um tempo do outono que as folhas começam a cair, que é quando você começa a entrar um pouquinho no deserto, sabe? Quando você olha assim e vê o mar vermelho fechado, encapelado na sua frente. E tem o tempo do inverno, que é tempestade, que é trovão, que é frio, que é vendaval, as ondas ficam maiores, entendeu? Então, se no ano tem a passagem das estações, por que você acha que na nossa vida não tem também a passagem das estações? Então é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, que é um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Você está entendendo? Não tem? A gente hoje está vivo, mas e amanhã? E para onde vai a nossa alma amanhã? Isso tudo a gente tem que se perguntar. Hoje eu estou vivo, estou viva. Aí você aproveita a sua vida como a Deus dará, né? Como diz aí fora, como você quer. Né? Aí você rouba, você furta, você mente, porque quem mente é filho do diabo, não é filho de Deus não, tá? Porque a palavra de Deus fala que o diabo é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira e você mente, você é filho de quem? De Deus que não é, né? Filho do diabo. Então, aqueles pecados escondidos que a gente esconde debaixo do tapete, pecado da prostituição, aquele pecado do adultério, são coisas escondidas, porque o pecado da prostituição não é assim a olho nu para todo mundo ver, não. As pessoas escondem. O pecado do adultério, você já viu alguém adulterar assim? Ah, tu é adúltero. Não, gente. Os adúlteros, né? Quando você trai alguém, você trai no escondido. Só sabe quando o negócio vem à tona, né? Então, são pecados. Então, é isso que está falando a palavra. Há tempos na nossa vida. Então, mas também há tempo de Deus ir lá e resgatar o pecador.
eu vivia no pecado, Deus não foi lá e me resgatou. Eu bebia, eu fumava, eu saía na noite, né? Ia pra noitada, tinha uma vida assim totalmente pecaminosa, né? O meu vestido branco do Senhor Jesus, porque todos nós vestimos o vestido branco, né? Porque o Senhor é o noivo e nós somos a noiva, entendeu? Já não era mais branco, estava rasgado, estava poído, estava imundo, ele nem estava sujo, era um pano de chão que eu vestia, de tanto pecado que havia em mim. Mas o Senhor não mudou a minha história? Do mesmo jeito que o Senhor mudou a minha história, o Senhor pode mudar a história da tua casa e da tua família. Entendeu? Minha mãe nunca desistiu de mim. A minha mãe orou por mim até o último minuto. Eu lembro uma vez que eu estava voltando de uma balada, né, que fala, uma noitada, não sei como é que tá falando hoje em dia, e eu perguntei para ela o que que ela estava fazendo acordada, passei assim, porque para entrar na minha casa eu tinha que passar em frente à casa dela. Aí eu perguntei por que que ela estava acordada, ela falou assim, porque eu estava orando por você e por seus irmãos. E aquele dia, gente, eu estava muito bêbada, entendeu? Mas eu lembro do que ela falou. Então, houve o tempo do pecado, mas agora o tempo do pecado passou, entendeu? Agora há o tempo da glória de Deus na minha vida. Então, às vezes, você olha para o seu filho, ou para sua filha, ou para o seu marido, ou para sua esposa que bebe, que fuma, e você fala assim: ai, não tem mais jeito, não. Irmão, há jeito para tudo. O Senhor é especialista em consertar o tempo, em consertar as coisas, sabe? Eu estava tão imunda que eu estava indo para reuniões de matriz africana algumas vezes, entendeu? Principalmente quando não entrava ninguém na minha loja. Então, para você ver o quanto eu me sujei, o quanto estava suja a minha vestimenta. E olha, detalhe, filho de crente, criado na igreja. Eu sempre falo que filho de crente não é crente, é salvação individual. Minha mãe era crente, eu não era crente. Eu era filho de crente. Mas filho de crente não é crente. Porque a salvação individual, naquele grande dia, quando o Senhor chamar o seu nome, o Senhor não vai chamar o seu nome atrelado com o nome do teu esposo, da tua esposa ou dos teus filhos, não. Vai chamar só o seu nome. O seu nome é escrito individualmente no livro da vida. Porque a salvação é individual. Entendeu? Lembra do rico e do pobre? A parábola que Jesus conta? Do rico e do pobre? Que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Entendeu? O mendigo vai para o céu. E ele fala assim: do inferno, o rico vê o mendigo. E ele pede somente uma gotinha, sabe, de água na boca dele, porque ele estava com sede. Aí ele pede, fala assim: deixa eu ir lá avisar minha parentela, para não fazer o que eu fiz, para não vir para cá. Entendeu? Então, meu querido, se Deus limpou a minha vida, Deus limpa a sua. Se Deus transformou, houve um tempo de pecado na minha vida, mas hoje é um tempo de glória. Às vezes você pode acordar entristecido ou está entristecido porque você está vendo que há um tempo de pecado dentro da tua parentela, no seio da sua família. Mas eu vim te dizer que também haverá um tempo de glória, porque o Senhor é poderoso para resgatar toda a tua casa, para colocar tudo que está fora do lugar no lugar, para colocar esse marido que bebe demais, como eu bebia demais, essa esposa que bebe demais, como também eu bebia demais, sem beber, com nojo da bebida, igual eu tenho hoje em dia, entendeu? Então, em nome de Jesus, não se entristeça porque você está vivendo esse período, esse tempo de tristeza dentro de casa, que você olha e não pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas vai haver o tempo que você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje você está vivendo o tempo que você fala: eu sirvo ao Senhor. Mas vai chegar o tempo que você vai falar: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque você e a sua casa vai servir ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer também que é tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. A gente reclama de algumas pessoas que saem da nossa vida, entendeu? Amores que saem,
amizades que saem, pessoas, parentes que Deus arranca da nossa vida e a gente se questiona por que aquela pessoa saiu. Às vezes vamos lá, ligamos para aquela pessoa, poxa, fulano, você sumiu, tá sumido, nunca mais ligou para mim, nunca mais isso, nunca mais aquilo. Você tá entendendo? Mas você tem que ver que Deus é especialista em escutar a conversa. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, todas as vezes, né? Nem muitas das vezes, é todas as vezes ele escuta a conversa que você não ouviu. Então ele tirou aquela pessoa do seu caminho, porque para você, naquele momento, aquela pessoa é bênção, mas Deus está lá no seu futuro e está vendo que aquela pessoa não vai ser bênção, vai ser maldição. Aquela pessoa, muitas das vezes, vai levar você para a derrota, entendeu? Vai destruir o seu caminho, destruir a sua vida, tá? Então, quando Deus tira alguém da nossa vida, deixa ir. Porque a palavra de Deus fala assim, é tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Então, se você está vivendo, você já viveu o tempo de abraçar e agora está vivendo o tempo de deixar de abraçar, deixe ir. Porque Deus sabe o que faz. Deus ouviu coisas que você não ouviu. Deus viu situações que você não ouviu. Entendeu? Aí agora você pode estar dizendo assim, mas o meu, pastora, não foi isso. Eu estou vivendo o tempo do luto, que é o tempo de deixar de abraçar. O Senhor levou alguém. Olha só, nada acontece sem a permissão de Deus. Se Deus levou, é porque era o tempo determinado daquela pessoa. Quando você nasce, já tem o tempo e a hora exata que você vai morrer também. E muitas das vezes Deus leva alguém para não perder aquela alma. Deus não perde alma. Então, se Deus está vendo que aquela alma vai ser perdida, aquela pessoa não vai se firmar nos pés do Senhor, não vai ficar, entendeu? Deus também leva. E Deus leva também porque o tempo daquela pessoa findou na terra. Então, há esse tempo também de deixar de abraçar, sabe? E a gente tem que entender que a nossa vida aqui continua, entendeu? Então, se você está vivendo o luto de deixar de abraçar, Deus manda te dizer que a tua vida aqui continua, para você sair dessa opressão, dessa depressão, dessa tristeza. A pessoa viveu o tempo que ela tinha que viver. Ela viveu as histórias que ela tinha que viver. Agora você tem que viver a sua história, se preocupar com a sua salvação, porque a salvação é individual. Entendeu? Então, se preocupa agora com você. A palavra de Deus fala assim, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, o que a palavra está dizendo com isso? É você deixar quem morreu seguir. Entendeu? Eu sei que dói. Você pode estar falando assim, essa pastora é doida, essa pastora não sabe o que é viver o luto. Irmão, eu sei, eu perdi minha mãe. A mulher que orava por mim, que eu comecei a contar aqui no começo da live. E muitas das vezes eu choro com saudade. Às vezes eu quero contar algum problema, não tenho para quem contar. Eu lembro que eu contava para minha mãe e ela me dava conselhos dos céus, entendeu? E agora eu não tenho para quem contar. Então eu aprendi que eu conto para Deus. Ele é meu melhor amigo. É Ele que vai lá, é Ele que supre, é Ele que coloca o que está fora do lugar no lugar. É o meu amigo, é o meu Deus, é fiel. Entendeu? Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, saiba que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei o que você está vivendo, o que tem acontecido aí na sua vida. Talvez você está vivendo o tempo de portas trancadas. Eu quero te dizer que há um tempo de porta aberta para você, entendeu? Para você que está vivendo período de escassez, sabe? Que você abre assim a sua despensa e a despensa está vazia. Há um tempo de providência para você, entendeu? Deus não deixa ninguém e não esquece ninguém em deserto. Então, se você está vivendo algum deserto, alguma escassez, algum tempo de porta fechada, saiba que Deus vai viver o tempo de portas abertas para você também. Saiba que o tempo de cantar chega para você também. Se você está vivendo o tempo de chorar, saiba que você vai viver o tempo de cantar. Saiba que Deus vai colocar o que está fora do lugar no lugar. Deus vai pegar
tudo que está desestruturado na tua vida. Sabe, o tempo que está vivendo de porta trancada, o tempo de escassez, o tempo de choro, o tempo de lamento, o tempo de deixar de abraçar, o tempo de separação, o tempo, sabe, de total desconforto da situação que você está vivendo. Eu vim profetizar sobre a sua vida, porque eu sou profeta e gosto de trabalhar com profeta, e você também é profeta, porque Deus, quando levanta Ezequiel no meio do vale de ossos secos, Deus ali estava ensinando Ezequiel a profetizar no meio de um vale, no meio de um nada. Então você tem que profetizar também no tempo da escassez, sabe? Porque a gente esquece de profetizar, entendeu? E quando lembra, a gente lembra de profetizar na vida do próximo, mas na nossa vida a gente esquece. A gente esquece de botar a mão lá na nossa despensa e profetizar fartura. Ir lá no freezer, na geladeira, profetizar fartura. Entendeu? Levantar nossa carteira de trabalho, profetizar emprego para quem não tem emprego. E para quem tem emprego, profetizar aumento, profetizar subir de cargo. É profetizar no meio do nada. Você que não tem um marido liberto, é profetizar que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Que o seu filho vai se firmar nos pés do Senhor. É profetizar no meio do nada. E a gente não profetiza. A gente quer que os outros profetizem. Deus não chamou outros para profetizar, para profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Não, Deus chamou Ezequiel. Então, Deus chama eu e você para profetizar no meio do nosso vale, no meio do deixar de abraçar, no meio, sabe, daquelas pessoas que estão vivendo o tempo de chorar, no meio que você está vivendo o tempo da escassez. E como eu gosto de trabalhar com profeta, você vai colocar assim nos comentários. Você não vai só digitar, você vai falar no nome de Jesus. Você vai colocar assim: o tempo de cantar na minha vida chega hoje. O tempo de alegria na minha vida chega hoje. O tempo de libertação na minha vida chega hoje. Então é tempo de cantar, tempo de alegria e tempo de libertação. Tempo de cantar, tempo de alegria e tempo de libertação. E pode colocar aí tempo de prosperidade. Então vamos lá. Tempo de cantar, tempo de alegria, tempo de libertação e tempo de prosperidade, tempo de saúde. Prestou atenção? Olha quantas coisas. Tempo de cantar, tem aquele louvor, né? O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou na sua vida. O tempo de cantar, o tempo de alegria, que é como Sara estava alegre quando as promessas de Deus se cumpriu na vida dela. Tá? O tempo de libertação dentro da tua casa, o tempo de fartura dentro da tua casa e o tempo de saúde. Pode colocar aí nos comentários, no nome de Jesus. Profetiza sobre a sua vida. É tempo de bonança, é tempo de você viver o melhor dessa terra, porque a palavra de Deus fala assim, que nós comeríamos o melhor dessa terra, nós teríamos para emprestar e não para tomar emprestado. Então, toda vez que eu estou vivendo um período de escassez, eu lembro ao Senhor a palavra dele. Eu falo: Senhor, a tua palavra diz que eu teria para emprestar e não tomar emprestado. Entendeu? Então eu profetizo que o tempo de emprestar chegou na sua vida e não tomar emprestado, no nome de Jesus. Amém? Eu quero estar te convidando para estar orando comigo, no nome de Jesus. Você que está vivendo um tempo ruim na sua vida, você que está vivendo um tempo não favorável na sua vida, você que está vivendo um tempo de escassez, um tempo de choro, um tempo de luto, um tempo, sabe, que não está bom para você. E eu quero te convidar para orar comigo. Eu quero que você saiba que há uma nova história, o Senhor está escrevendo para você. Então acalma o seu coração, porque hoje você está vivendo o tempo de chorar, mas amanhã será o tempo de sorrir, porque o tempo de cantar chegou. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido, essa mulher, esse homem que está vivendo o tempo do luto. Ajuda eles a viver, Senhor, o tempo da vida, porque quem partiu está nas tuas mãos, Senhor. Sabe, Deus,
mas nós que ficamos precisamos cuidar da nossa salvação, da nossa mente, do nosso corpo. Precisamos continuar a viver. Então, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o povo que está vivendo luto, o povo que está vivendo escassez, o tempo de porta fechada, o tempo que está dando tudo errado, o tempo, sabe, que olha para a despensa e a despensa está vazia, a geladeira vazia, está preocupado com o dia de amanhã, está ansioso porque a porta não se abre. Esse povo que eu entrego nas tuas mãos para que eles vivam um tempo de porta aberta, para que eles vivam um tempo de fartura, para que aonde essa mulher colocar a mão, esse homem colocar a mão, abençoado será, a loja dele seja abençoada, esse povo que tem loja, esse povo que trabalha com venda, eu profetizo que tudo que eles botarem a mão vai ser vendido, Senhor, no nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, sobre o povo e te peço sobre o povo que está vivendo um período, Senhor, de choro, porque está com laudo médico debaixo do braço, descobriu um câncer, um tumor, uma diabetes, sabe, Senhor, descobriu uma pressão alta, descobriu uma fibromialgia, uma vesícula cheia de pedras. Senhor, eu não sei, Pai, o que esse teu povo está passando, mas eu te peço, Senhor, que se o tempo da doença chegou, eu te peço que o tempo da cura também chegue, porque a tua palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então eu profetizo, Senhor, no nome de Jesus, porque tu levantou o profeta Ezequiel, ensinou ele a profetizar e nós aprendemos com esse texto a profetizar no meio do nada. Então eu profetizo, Senhor, cura sobre todos aqueles que estão doentes, Pai, no nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que nós vamos crescer para a direita, vamos crescer para a esquerda e vamos crescer para frente, ainda vamos, sabe, a nossa árvore vai subir, Pai, no nome de Jesus. Eu profetizo tempos de vitória, Senhor, e te peço tempo de vitória sobre a vida dessa mulher e desse homem. Pai, segura na nossa mão, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Compartilha esse vídeo no nome de Jesus com aquela pessoa que você sabe que está vivendo um tempo que não está fácil para ela. Um tempo que ela não está vendendo nada. Um tempo, sabe, que ela está descobrindo uma doença. Um tempo, assim, desfavorável a ela. Então, para que ela saiba que é um tempo determinado de todas as coisas. Para que ela saiba que o tempo de Deus chegou na vida dela. O tempo de vitória, o tempo de alegria. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha esse vídeo, não saia daí sem dar o seu likezinho, um beijo grande e até a próxima. Compartilha, tá? Com aquela pessoa que tá passando pelo tempo, pela prova do tempo, porque a prova do tempo não é fácil para ninguém. Mas quando o Senhor tá no nosso barco, a gente passa por tudo.